Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida do Homem, hoje com a lição de número 8, o Ministério de Evangelista. Nosso textuário diz: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Verdade prática diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia e um arauto de Deus no mundo. A nossa leitura bíblica de classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 8, versículos do 26 ao 35, que diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lê? Foi a pergunta de Filipe que fez uma grande diferença. E disse ele: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era: Este foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te de que me diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começou nesta escritura, lhe anunciou a Cristo. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Introdução da lição, né? Então nós vamos falar aqui sobre o ministério de evangelista, que é dado por Deus à igreja como um dom valioso, precioso, importantíssimo, né? Como esse dom ministerial é concedido no Novo Testamento. Primeiro ponto, a lição diz: Jesus envia os 70. Lucas capítulo 10, verso de 1 a 20, nós encontramos este relato. Ora, o primeiro ponto diz o seguinte: são poucos os que anunciam. Grande em verdade é a seara. Isso disse Jesus, é um texto muito conhecido. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros, ou poucos são os que trabalham nesta grande seara. Contudo, entretanto, o Senhor também está fazendo aqui um texto que nos dá margem para seguirmos também um outro raciocínio. São poucos os trabalhadores que de fato trabalham para Cristo. Muitos trabalham por fama, por dinheiro, por status, por nome, mas poucos são os que de fato trabalham pelo crescimento da obra, pela proclamação do Evangelho, pelo engrandecimento do nome do Senhor. Há muitas estrelas no meio evangélico, há muitos popstars, né? Não como existe no mundo na questão da vida secular, mas há também tipos de celebridades no meio do povo. Enviados para o meio de lobo, Jesus separou os 70 e disse: olhe, vocês serão rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Quantos irmãos pelo mundo já morreram anunciando a Cristo? Quantas pessoas no mundo são perseguidas, são aflitas, são prejudicadas, são amedrontadas e são mortas diariamente por amor a Cristo? Veja que Jesus ele está avisando, o trabalho é duro, o trabalho é pesado, o trabalho tem consequências, mas eu preciso de quem queira trabalhar. E inúmeros irmãos têm doado a vida em prol do reino de Deus.
Terceira coisa, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra, né? Nós vemos lá no Evangelho de Marcos que ele vai nos dizer: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer desde já está condenado. E estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome pisarão serpentes e escorpiões, em meu nome, se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Então esses são sinais onde Deus confirma o poder da sua palavra. Síntese do tópico 1, Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Tópico 2, a grande comissão, Mateus 28, 19, Marcos 16, do 15 ao 20. O alcance da grande comissão. Para que essa grande comissão? Qual a finalidade? Qual o propósito? Qual o intuito? Marcos vai nos dizer, como já foi citado, ide por todo mundo. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a grande comissão é para ir, é para ensinar, é para fazer discípulos, é para aumentar o reino, é para convidar ceifeiros, é para convidar trabalhadores. Segunda coisa, o mundo está dividido em dois grupos. Marcos 16:16 vai nos dizer quem são esses grupos. Primeiro grupo, os que creem. Segundo grupo, os que não creem. Então, basicamente, o mundo está dividido entre os que creem em Deus e os que não creem. Simples assim, não tem muita história. Outra coisa, o Evangelho ou os Evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, etnia, não. A preocupação do Evangelho é Cristo anunciado. A preocupação do Evangelho é a salvação, a libertação, é a verdade sendo pregada a todo o que crê, a todo o homem, a toda a mulher. Não há acepção de pessoas por gênero ou por nacionalidade. É a proclamação do Evangelho para o mundo. Terceira coisa, a grande comissão hoje. A tarefa da evangelização no mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como por exemplo na Europa, né? Na Europa, na Holanda, na Inglaterra, nós temos aí algumas dificuldades para manter o Evangelho florescendo, crescendo, prosperando. Então, é uma necessidade a evangelização. Síntese do tópico 2, a grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. Ponto 3, o dom ministerial de evangelista. Quem é evangelista? É quem quer? Não, é quem é chamado. Quem é pastor? É quem quer? Não, é quem é chamado. Há dons que são específicos. Não é para quem quer, é para quem é chamado. Então veja. Primeira coisa. Deus ele vai dar uns para evangelista, outros para pastores. A palavra evangelista vem do grego euangelizo, isto é, transmite boas novas. Apregoa boas novas, né? As boas novas que são o evangelho, a palavra de Deus. Então, este que é chamado para tal deve esmerar-se, deve empenhar-se em desempenhar com sucesso aquilo que lhe foi confiado. Segunda coisa é o papel do evangelista. O pregador das boas novas da salvação, ele precisa ter ali, através da sua mensagem, os argumentos necessários para conduzir as almas a Cristo. Lembrando o seguinte, ele propriamente dito, o evangelista, ele não salva, mas ele planta a semente. Então ele precisa conhecer as Escrituras, ele precisa ter uma eloquência bíblica, ele precisa ter ali o cuidado de conhecer os fundamentos e os pilares do cristianismo, ele precisa pregar palavras que fiquem impregnadas nos ouvintes, ou seja, ele precisa trazer
a palavra de Deus como ela é, simples, acessível. Não há necessidade de enfeites exacerbados, de palavras bonitas. Não precisa tanto. Precisa que ele tenha uma mensagem pura, limpa, que alcance as vidas e que essas vidas venham até Cristo. Terceira coisa, finalidade do ministério do evangelista. Qual é essa finalidade? Preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço. Efésios 2, versos 20 ao 22. Síntese do tópico 3, o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus, anunciador, proclamador, divulgador, anunciador da palavra, do evangelho, da mensagem de Cristo. Concluímos assim que o dom de evangelista é dado a pessoas específicas, contudo, entretanto, todavia, isto não isenta a mim ou a você de anunciar a Cristo. Você pode, você deve, pregue, anuncie, proclame, divulgue a palavra do bom mestre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.